Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses. Nós vamos meditar num versículo da palavra, é dever de todo cristão. E aqui Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, então traz uma direção bem pastoral para a igreja. Se faltou o balanço do branco aí, tá? Nessa imagem. Paulo é bem pontual, assim, quando ele vai ensinar a igreja, ele está falando de algo para edificar o corpo. Amém, igreja? Então é dever de todo cristão, e Paulo vai falar sobre isso. O texto de 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Essa versão é uma versão que você pode entender bem, é o texto que está no original. Paulo também diz, no mesmo texto, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Aqui é na revista Fiel, né? Ainda em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo, 1 Coríntios 4:1, diz assim: portanto, eu vou ler nas duas versões. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Na NVT está escrito assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Amém? Glória a Deus. A gente encontra na igreja algumas ideias distorcidas dentro da cultura da igreja. Eu estou dizendo da igreja, da nossa igreja, da igreja evangélica, da igreja católica, né? E essa coisa nós herdamos do catolicismo. As únicas pessoas que poderiam fazer alguma coisa dentro do serviço na casa do Senhor. É interessante que lá em países de língua hispana, o culto é chamado de serviço. Então, o serviço na casa do Senhor era alguma coisa exclusiva do clérigo. Você tinha estar todo paramentado, uma cópia lá do Antigo Testamento, mas era só algumas pessoas que tinham a primazia, ou o direito, ou a exclusividade para fazer a obra de Deus. E a gente herdou essa cultura, a gente se torna cristão evangélico, e ainda continua muitas vezes com isso arraigado dentro da gente. Você fica sentadinho aí e diz: eu não vou me envolver com nada, eu quero só receber, eu vim na igreja para receber, e a gente então adota uma cultura equivocada. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar essa noite, esperando que eu e você saímos daqui com a consciência de que a obra de Deus é para todos nós. Quando eu leio 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, eu estou lendo um texto que ministros de Cristo é traduzido por uma palavra chamada uperetas. O que é uperetas, pastor? No original, no grego, uperetas significa servo. Um upereta, né? Na verdade, nem no sentido de servo, mas de escravo. Um upereta era uma pessoa que você já viu aqueles filmes das galéias, em que eles ficam lá embaixo no subsolo, levando chicotada e remando? Já viram isso ou não? O texto upereta está exatamente traduzindo que nós, como ministros do Evangelho, somos aqueles servos que estão ali trabalhando numa galé daquela, puxando o remo e bastante forte. Então Paulo está falando de uma expressão que para algumas pessoas parece status.
Ó, é ministro do Evangelho. Algumas vezes eu fui chamado de reverendo, né? Não porque eu não o seja, porque sou, mas não gosto desses títulos. Alguns me chamam de apóstolo, eu também não dou muita importância para isso, entendo que a função é importante, não que eu não o seja, porque eu sou, mas eu gosto muito dessa expressão pastor, que lembra sempre da minha missão, da minha função. Então Paulo está dizendo a respeito de que os irmãos são ministros, são servos, são escravos, são operetas, e eles estão aqui para servir, a igreja está para isso. E é importante que nós entendamos qual é o nosso papel como igreja. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses. A Tessalônica é uma igreja que está numa rota comercial muito visitada. Hoje não precisa mais disso. Hoje você pega o celular e fala com o outro lado do mundo. Naquela época você precisava ser muito estratégico. E a igreja de Tessalônica é uma igreja que ela tem um poder de influência muito grande. Paulo, na sua segunda viagem missionária, e na cidade de Corinto, ele escreve para Tessalônica esta recomendação. Essa foi uma das últimas cartas que Paulo escreve, por ano de 51, 52, alguma coisa assim, da era cristã. E Paulo escreve para essa igreja dizendo, olha, vocês precisam entender qual é o papel de vocês. Paulo está falando com a igreja e exortando a igreja a entender a sua missão, a sua função. Está dizendo, vocês precisam ser boas testemunhas no meio do povo. Vocês precisam ser pessoas que vivam de tal maneira que aqueles que passarem por Tessalônica possam entender, ver quem vocês são e como que se funciona o evangelho de verdade. Então Paulo tem como pano de fundo essa ideia, esse pensamento, e ele começa a escrever, e aqui nós vamos falar desse capítulo 5, já no último capítulo do livro, de 1 Tessalonicenses, e Paulo então começa a explicar isso. Mas antes de entrar propriamente no texto, tem uma história de um pastor que assume uma igreja, e chega um jovem para ele e diz assim, pastor, olha, estou aqui, vim para ajudar você, se você precisar de mim, pode contar comigo. O pastor vira para ele e fala assim, meu amigo, eu não preciso que você me ajude, eu vim aqui para ajudar vocês, essa é minha função. Ele fala, ajudar a fazer o quê? O que você veio nos ajudar, pastor? A vocês aprenderem a fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus é a missão da igreja. Pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, têm a função de equipar a igreja para a obra do ministério. Alguém está aí? Efésios capítulo 4, versículo 11. Coloca aí para mim, irmãos, Efésios 4, 11. Se eu não estou equivocado na referência do versículo, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O versículo 12, com vistas ou com objetivo ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Outra tradução está ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é a função da igreja? A igreja edifica a igreja. Os irmãos edificam os irmãos. Por que tem tanto crente decepcionado e desiludido na igreja? Porque ele foi mal orientado. Ele vem na igreja com a expectativa de ser amado, mas ele não entendeu que para ele ser amado, ele também tem que amar. Para ele ser abençoado, ele tem que abençoar, tem que fazer parte do corpo. É tão importante entender isso, que isso dá todo um sentido diferente na caminhada cristã, quando eu descubro que eu faço parte de um ministério, e ministério quer dizer serviço, né? Não é um status, e quanto mais útil eu estiver sendo no reino de Deus, melhor vai ser a minha vida, o meu crescimento, a minha caminhada. Tem pessoas que frequentam igrejas e não desfrutam de quase nada. Por quê? Porque são frequentadores de igreja, quando na verdade deveriam estar muito engajados em fazer o que a Bíblia os manda fazer. Então Paulo está dando um conselho para os irmãos. Eu
Irmãos, eu quero que vocês entendam isso. Que vocês precisam estar engajados, envolvidos na obra do ministério. O dia que eu descobri isso há muitos anos atrás, eu disse para mim mesmo, eu não vou perder sequer uma oportunidade de servir ao Senhor, seja onde for. Hoje você me vê aqui pregando nesse lugar, que eu entendo que é de muita responsabilidade. Cada vez que eu subo aqui, as minhas pernas ainda dão uma tremida, depois de tantos anos pregando, porque a responsabilidade é altíssima. Aí você pensa, não, mas é porque você é pastor. Não, irmãos, a gente serve a Deus não é porque é pastor, é porque é cristão, nascido de novo. Isso eu aprendi lá atrás, a começar a falar de Jesus, a evangelizar, a ir para a rua, fazer evangelismo, pregar para as pessoas, orar pelas pessoas. Você já orou por alguém e essa pessoa foi curada? Não me responda. Pode ser que você necessite começar a ter experiência. Como é que você sabe que Deus vai te usar se você não testar? Mas e se não der certo? Não der certo, testa de novo, até dar certo. Você vai aprender alguma coisa com isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade com esse negócio de orar pelas pessoas. Pastor, você podia orar por mim? Eu falei, já agora, nesse momento. Onde? Aqui? Aqui, eu boto a mão ali, já ergo a voz e oro e não estou nem aí. Ó, maluco ali, eu sou maluco mesmo, irmão. O importante é que aquela pessoa seja abençoada, e, enfim. Nós perdemos muito daquilo que Jesus tem para a nossa vida, porque nós nos excusamos das responsabilidades. A gente, opa, aqui não. Isso não é para mim. E a gente fica perdendo a oportunidade de ser extremamente abençoado. Glória a Deus. Então Paulo escreve esta carta visando que a igreja de Tessalônica tenha um comportamento adequado. Eu quero emprestar então a carta de Paulo, que é nos dada pela misericórdia de Deus, para a gente aplicar alguma coisa aqui em nome de Jesus. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Primeira coisa que Paulo começa a ensinar para esta igreja: repreender os insubordinados. Palavra difícil, né, até de falar, né? Será que tem gente insubordinada no meio da gente? Paulo está emprestando a ideia de insubordinação do serviço militar, né? Um soldado que não faz aquilo que tem que fazer, ele é repreendido, ele é chamado a atenção, alguns ficam até presos por insubordinação. E nós muitas vezes não entendemos a importância da obediência. Ao invés de obedecer, a gente vai pelo caminho da desobediência. Paulo tem ideia exatamente que tem alguém liderando aquela igreja e precisa chamar a atenção, esta pessoa precisa chamar a atenção daqueles que estão caminhando. E quando isso acontece, ele está falando exatamente de chacoalhar aqueles que são desobedientes, insubmissos, preguiçosos, que não gostam das coisas em ordem, que levam as coisas de qualquer jeito, que levam a vida espiritual de qualquer maneira. Paulo está dizendo, vocês precisam aprender a respeito disso. Hoje de manhã, nós ministramos uma palavra sobre a questão da importância da obediência na vida cristã. Vai piorar. Os crentes hoje são muito desobedientes, mas vai piorar. Como assim, pastor? Porque nós estamos vivendo uma cultura, aliás, nós estamos vivendo um momento em que princípios e valores estão sendo desconstruídos na sociedade, por conta de um monte de coisa que está acontecendo. É muito interessante ao inimigo, ao diabo, desconstruir valores. E quando a gente fala sobre valores, por que nós estamos falando isso? Porque todas as nossas atitudes, elas emanam dos nossos valores. Quando você tem valores sólidos, você compreende bem as coisas, o teu caráter é formado de uma maneira correta e você funciona dentro desses valores internos.
Quando a sociedade começa a passar por um processo de desconstrução, isso não é só no Brasil, está acontecendo no mundo todo, está acontecendo na mídia, está acontecendo por todo quanto é lugar que você vai. Daí dá-se a importância de nós estarmos atuando em lugares estratégicos. Essa desconstrução está acontecendo para que você não entenda o que Deus quer. Tem gente que diz que este livro aqui está ultrapassado, está antiquado. Se você não sabe, o chat GPT já tem uma Bíblia já sendo editada, ou já está editada, que vai excluir alguns princípios e valores e alguns textos, para ficar uma Bíblia mais light, mais acessível, menos confrontadora. Na Alemanha já tem, inclusive, fizeram o teste de um pregador virtual. Como assim, pastor? Pregador virtual. Quem que estava pregando? O chat GPT. Louvor, tudo virtual, só nos comandos. E alguns crentes daquela igreja acharam muito estranho. Eu também acharia. A coisa está ficando muito complicada e a gente está perdendo os valores. Nós estamos perdendo a direção. Nós estamos funcionando errado. Nós temos muitos conceitos que estão fora da Bíblia. Nós temos muitas coisas que nos foram impregnadas no momento da infância. E nós achamos que está certo. Nós pensamos que nós estamos corretos. Mas nós não confrontamos o nosso conhecimento, as nossas ideias com a palavra de Deus. Todo confronto com a palavra de Deus dá BO, irmão. Porque a palavra de Deus vai derrubar nossas ideias e vai nos incomodar. Jesus estava pregando uma palavra muito séria e os seus apóstolos e discípulos chegaram para ele e falaram: mas é muito dura essa mensagem. Irmão, a mensagem da palavra de Deus, ela confronta todo tipo de pecado. Amém? É dura, a mensagem é dura. Os apóstolos chegaram e falaram: Jesus, mas está todo mundo indo embora. Eles estavam preocupados porque as pessoas gostam de multidão, né? Gostam de muita gente. Eles nunca tinham visto tanta gente reunida atrás de um homem, né? Numa mandada só, foram 5.000 homens, mais crianças e mulheres. Imagina quantas pessoas estavam perto de Jesus. As pessoas gostam de pessoas agregadas. Aí as pessoas começam a ir embora, de repente começaram a deixar Jesus. Aí Jesus vira para Pedro e fala: por que, Pedro, você também está querendo ir? Pedro fala: Senhor, mas para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? O que você está dizendo, pastor? Que muitas vezes nossas atitudes internas, elas são de insubordinação e desobediência. Quero falar uma coisa para você, irmão: nenhum insubordinado prospera na vida. Você não vai dizer amém? Existe no coração de cada um ponto de rebelião. A gente é contra a autoridade, a gente é contra alguém nos mandar, nós somos contra alguém controlar a nossa vida. Isso é maligno, isso é diabólico. Isso veio do inferno. O diabo se tornou diabo exatamente porque ele desejou colocar o seu trono acima do trono de Deus, porque ele não queria se submeter à autoridade do Senhor. Está alguém entendendo aí? Isso quer dizer o quê, pastor? Que toda rebelião no teu coração, toda insubordinação, tem uma origem maligna e precisa ser tratada. Paulo está dizendo: vai lá, repreende. Repreende o insubordinado, chama a atenção dele. Você quer ser amigo das pessoas, dá tapinha nas costas, abraça ela, fala que ela é top, essa expressão vulgar, né? Mas fala que ela é top. Não fala top, fala que ela é o máximo, que ela é maravilhosa, que ela é formidável. Formidável também não, a tradução é ruim. Enche a bola dela, ela vai te abraçar e fala: nossa, que ser humano especial, encontrei um grande amigo. A primeira vez que você virar para ela e falar assim: porém, contudo, entretanto, você precisa
Pronto. Fala, vai cuidar da sua vida, você não tem nada a ver comigo. Quem é você para me chamar a atenção? Paulo está dizendo para os irmãos, chamarem a atenção dos irmãos, corrigirem os irmãos. Se você quiser ser membro da família de Deus, você vai ter irmãos, e Paulo está dizendo que os irmãos devem corrigir os irmãos. Alguém pode dizer amém? Não, só se for o pastor, coisa nenhuma. Não dou conta de cuidar de todo mundo, não. E a igreja vai crescer muito ainda, amém? Amém? Irmão, nós estamos orando para a primeira etapa, 500 pessoas. Quando a gente atingir as 500 pessoas, que nós vamos atingir, não tenho dúvida disso. Vai ter, já vai ter 500 pessoas aí. Amém? Amém? Amém, irmãos? Amém. Começou a ser gerado fé. Até agora estava um negócio, eu acho que o pastor está ficando doido. Não se preocupa não, que eu estou acostumado a ser chamado de doido. Nós estamos orando para 500 pessoas, depois nós vamos orar para 700, depois nós vamos orar para 1000, e vamos continuar orando. Porque nós queremos as almas aos pés de Jesus. Amém? Amém. Tá bom, mas nós temos que repreender os insubordinados que tem no meio da igreja. Tem gente no meio da igreja que só tem essa carinha bonitinha. A hora que você chega nele assim, você fala, ué, de onde que saiu tudo isso? Tinha um demônio aqui enrustido. O irmão é de louça, não pode falar nada, ele quebra. Ou senão de cristal, risca. Porque você está chamando a atenção dele, porque está errado. Sabe quando você fica em casa e você não vem para a igreja? Você está errado. Você está ensinando mal os teus filhos. Você está dando um exemplo que você não deveria dar para eles. Nós tínhamos um membro da igreja que volta e meia ele faltava o culto. Ele era professor universitário, ficava corrigindo prova. Tinha a semana inteira para fazer isso, mas ele ia fazer domingo à noite, na hora do culto, ficava corrigindo prova. Um dia o filho dele, falou, não vou no culto hoje não, pai. Mas por que você não vai? Eu tenho que estudar para a prova. Daí ele falou assim, não senhor, você vai para o culto? Não vou não. Vai, não vou, pai. O senhor fica direto matando, gazeando o culto aí. Foi assim que ele falou para o pai dele. O senhor fica direto aí gazeando o culto e agora está querendo me chamar a atenção? Alguém está aí ou não? Não, hoje eu não vou não, porque hoje não decidi, não vou na igreja. E os filhos estão lá só olhando assim, é assim que funciona. A prioridade que Deus tem na sua vida é só até aí. O dia que você decide, você não se submete à autoridade. Você não tem esse princípio no teu coração. Eu estou falando aqui, irmão, de um dos maiores problemas que existe no coração do ser humano. Rebeldia, desobediência, rebelião no coração, insubordinação. Paulo fala, repreende esse pessoal. Repreende esses irmãos, eles estão no meio da igreja. E eles precisam ser exortados. Eu não estou brigando com ninguém, tá bom? Só estou te dando uma dica para você entender que muita coisa não vai bem na sua vida por conta da sua desobediência. Mas ninguém está dando risada. Que coisa, hein? Eu estou tão tranquilo aqui, irmãos. Vocês estão sérios. Deve ser a palavra, vai ver. Tem muita gente que brinca com a vida cristã. Você escuta o pastor falar para você, não faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, e você faz do jeito que você quer, porque você acha que tem essa liberdade de fazer da maneira como que você acha. Pastor, mas nós somos iguais diante de Deus. Eu falei isso de manhã com nossos líderes. Nós somos iguais diante de Deus. Você é homem, crê em Deus, eu também sou, creio em Deus. Nós temos só uma diferença. O meu chamado é diferente do seu chamado. E para o homem, o gênero masculino, é mais difícil ainda. Imagina que eu vou me submeter à autoridade de um homenzinho daquele lá. Tem gente que esses dias eu cheguei em algum lugar, a pessoa olha assim, nossa, mas o senhor é tão baixinho, né? Eu falei, sou. A gente vê o senhor lá,
na TV, parece que o senhor é grandão. Eu falei, não sou não, eu sou isso aqui mesmo. Grandão é o Paulo ali, e outros que estão por aí, né? Eu não sou não. Então Paulo, ele está dando um conselho para a igreja. Você não precisa esperar o pastor vir chamar o irmão, exortar o irmão. Cutuca ele, irmão. Ele é acostumado a viver atrasado na igreja. Falou, irmão, para com isso aí, vê se toma um jeito diferente. Para de atrasar no culto. O culto começa às 7. Adoração, né? Envolvimento, tem que estar aqui com o coração de todo o teu entendimento, tua alma. Coloca na presença de Deus, começa a adorar, você vai ver o que é que vai acontecer na tua vida. Nenhum amém. Mas tudo bem, a gente vai seguindo. Tem que deixar Deus te usar. Chega no irmão, quer ver em casa a esposa repreendendo o marido. Se o marido falar para a esposa, você está louco, pastor? Eu tenho uma fera lá em casa. Mas tem que repreender, tem que chamar atenção, tem que botar o dedinho. Vem cá, meu querido, eu te amo e é por isso que eu estou te avisando. Está errado essa atitude. Fala com educação, com respeito, com carinho, mas fale o que tem que ser falado. Principalmente quando você sentir que tem liberdade, melhor ainda. Não vai sair metendo o dedo na cara de todo mundo, que alguém pode quebrar o teu dedo. Tem essas coisas também. Segunda coisa que Paulo fala, uma categoria de pessoas que existe em todo lugar. E na igreja também. Animar os desanimados. Então, o cristão, quando ele está vivendo em comunidade, quando ele faz parte da igreja, ele precisa estar atento, irmão. E aí a importância da célula, né? Você participar de uma célula, está lá, alguém está perto de você, não é para poder chefiar você, para ficar, mas participa de uma célula, procure. Nós estamos reorganizando a igreja, nesse tempo de pandemia, muita coisa ficou desconecta, agora nós estamos voltando as coisas no lugar. Mas vai para uma célula, deixa alguém preocupado com você. Um dia você está desanimado, o membro da célula te conhece. Pergunta para a pessoa do teu lado, você participa de uma célula? Pergunta aí. Vai ou não gosto desse negócio, não, pastor. A melhor maneira da igreja ser igreja, olhe bem para mim. A melhor maneira da igreja ser igreja é quando um crente começa a cuidar do outro. E o lugar melhor para um crente cuidar do outro não é cuidar da vida do outro, não. Você cuida da sua vida e cuida do irmão, encoraja ele, anima ele. Quando ele está abatido, está desanimado. Eu dou graças a Deus pela vida do pastor Silvio. O pastor Silvio é um amigo que eu tenho da igreja metodista, onde eu me converti, um intelectual. Hoje acho que ele deve estar em Maringá de volta, pastoreando. Mas é um mestre na palavra. A gente estudava na mesma escola e eu estava desanimado com uma matéria, estava pensando em desistir. Ela encostou em mim e falou, não desista, eu vou te ajudar. E me ajudou, e eu terminei aquele ano bem, graças a Deus. Um amigo pode mudar toda a história, um irmão pode mudar toda a história da vida de outro irmão, encorajando. Fuja daqueles que só murmuram e reclamam. Presta atenção aqui. Fuja daqueles que só murmuram e reclamam. Se você já andou um pouco em Camporão por aí, você já deve ter visto gente falando mal a meu respeito. Eu pergunto para você, qual era a intenção dessa pessoa quando falou do seu pastor, mal do seu pastor para você? Qual era a intenção dela? Edificar você? Encorajar você? Abençoar você? Claro que não. Claro que não. Ela estava sendo uma ferramenta nas mãos de Satanás para desmotivar você na fé. E infelizmente algumas pessoas caem nessa cilada. Fica atento, use de sabedoria e de inteligência.
Eu não caí de paraquedas nessa cidade. Faz 24 anos que eu estou aqui, pastoreando, cuidando de gente. E tem gente que dá trabalho. Ah, mas o senhor não é um pastor amoroso que abraça todo mundo? Pode ter certeza que não sou. Não precisa disso. Isso é manipulação, irmão. Alô? Manipulação. É muito fácil manipular uma pessoa abraçando ela, melando ela. Mas tudo que é demais acaba dando mal. Respeito e honra e oração diz mais de amor do que qualquer outra coisa. Encoraje as pessoas, não deixe as pessoas desanimar. Tenha uma boa palavra para quem está do teu lado. Aquele que está mal, que está falando mal, desanimado, murmurando, foque ele diferente, oriente ele, fale com ele, abençoe a vida dessa pessoa. Anime os desanimados, tenha uma boa palavra para as pessoas que estão desanimadas. Por exemplo, eu estou olhando aqui, eu vejo que faltam pessoas, mas eu não consigo identificar quem está faltando de verdade. Uma pessoa ou outra eu sei que está faltando. Eu não consigo identificar quando a pessoa fica ausente. E quem não aparece, vai caindo no esquecimento, principalmente quando tem muita gente. Se ela está numa célula, ela não veio no culto, está lá alguém, opa, que aconteceu alguma coisa, está precisando de ajuda, o que houve? Não deixe de congregar, continue caminhando, as lutas vêm, mas você vai vencer, nós vamos vencer orando, jejuando, lutando. Você encoraja a pessoa ela sai do patamar de derrota, de fracasso, e ela se anima. Quem é que tem que fazer isso? O pastor da igreja. Não dou conta. Por isso que a Bíblia diz que nós, os pastores, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres, nós estamos aqui para ensinar os santos para a obra do ministério. Ensinar os santos como servir. Um dia alguém da minha família me procurou e disse assim, você realmente acredita nisso, que eu estou mal porque eu deixei de servir a Deus? Eu falei, eu não acredito nisso, eu tenho certeza disso. Todo mundo que tira a mão do arado, que tira a mão da obra de Deus, deixa de ser funcional. Continua sendo filho de Deus, Deus continua amando a pessoa, mas deixa de ser funcional. Eu tenho que encorajar as pessoas a servir a Jesus, eu tenho que encorajar as pessoas a se comprometerem, eu tenho que encorajar as pessoas a permanecerem na obra. Isso é minha função, tua função. Amém? O texto ainda diz, amparar os fracos, além de animar os desanimados, é dever de cada cristão, cada um de nós tem esse dever de amparar os fracos. O texto aqui, essa palavra fracos, ela não traz a ideia específica do que é fraqueza. Então, ser fraco aqui pode ser um monte de coisa, pode ser uma fraqueza pessoal, de caráter, de uma fraqueza financeira, enfim, um monte de coisa pode ser incluída aqui. E eu tenho que ter esse discernimento de amparar aquele que está fraco. Como é que a gente faz isso como igreja? Tem hora que você não pode resolver o problema financeiro de todo mundo, porque quando existe uma falta de regulação na administração financeira pessoal de cada um, resultado disso é dívida. A igreja tem que pagar a conta de todo mundo. Misericórdia, não dá conta de pagar a conta de todo mundo. E tem um povo que gasta, não é verdade, irmãos? Aí fica lá, desamparado, com problema, com dívida, com coisas terríveis. E a gente tem que ter essa sobriedade dentro da nossa possibilidade. O que eu posso fazer para encorajar essa pessoa, para amparar essa pessoa? Porque as nossas células estão paradas, mas não estão funcionando a 100% de vapor como era. Mas nós sempre levantamos centenas de cestas básicas, que a gente chama de como é que é? Cesta do amor, né? Quilo do amor, para poder estar trazendo na igreja, para a gente estar atendendo a necessidade de muitos. E, irmãos, já fizemos muita coisa na igreja e continuamos fazendo. Esse amparo é importante. Muitas vezes os irmãos se reúnem ali
É lógico que não pode ser um amparo inconsequente, tem que ser um amparo avaliado, acompanhado, né? Mas você deve amparar a pessoa sim. Tem que tomar cuidado, que hoje tem um monte de gente aí que eles se tornaram sanguessuga mesmo. Um dia aparece uma moça na igreja, uma bis, novinha, com curso superior, bem de saúde, pedindo cesta básica. Aí nós falamos, mas você está desempregada? Não, eu estou com emprego, só que não dá conta lá, então estou fazendo um complemento aqui. Eu falei, aí não, né? Aí não. Isso não era amparar. E outra, a Bíblia diz que nós temos que primeiro atender os domésticos da fé, os irmãos que estão congregando, os irmãos que são conhecidos, que a gente conhece a caminhada, a maneira de viver, mas a Bíblia diz que eu devo ampará-los em nome de Jesus. Quem que deve amparar? Quem, irmão? Quem fala assim, eu? É comigo o negócio, é contigo. E ainda Paulo recomenda que nós, no final do versículo, e sejais pacientes para com todos. E aqui a coisa fica bastante interessante. As pessoas estão aceleradas, querem resultados imediatos, querem respostas rápidas, querem crescer do dia para a noite. Bem que eu queria crescer do dia para a noite, mas não deu certo, demorou anos. E ainda não cresci o suficiente. Mas é assim as pessoas, olhe bem para mim aqui, irmão. Nós gostamos de acelerar os processos que Deus não acelera. A gente quer atalhos. A gente gosta de estar em evidência, de reconhecimento, de honra, mas não fazemos por onde. Tem alguém me escutando aí na igreja? Uma igreja madura funciona diferente. Ter paciência comigo mesmo e paciência com os outros. Eu já vi gente na igreja que saiu e disse assim, saí da igreja porque lá não me dão oportunidade. Você tem toda a oportunidade do mundo de se consagrar, de ser um crente avivado, cheio do Espírito Santo, de começar limpando o banheiro, depois indo para a célula, sendo auxiliar da célula, depois sendo líder. Não, pastor, eu quero quero pregar aí no seu lugar e, enfim, eu quero ensinar o povo. A gente não entende processo, nós temos dificuldade. A gente quer reconhecimento, mas não quer passar pelo processo. Então Paulo está dizendo, ó, seja paciente com todos. A gente tem que ter paciência uns com os outros e temos que ter paciência conosco mesmo. Tem gente que pensa assim, eu já estou pronto. Não está pronto, nem começou ainda. Está no processo. Não, mas eu já fui convidado. Eu me lembro do irmão que ele está pregando por aí afora. Ele disse que nós nunca demos oportunidade para ele. Cada vez que ele vinha pedir oportunidade, eu perguntava sobre a obediência dele. Ele fechava a cara e ficava bravo. Cara, como que eu vou dar oportunidade para um desobediente? Eu fazia isso, eu repreendia ele, eu falava para ele o que estava errado. Ele não aceitava, fazia tudo diferente. Eu me lembro do dia que estava sentado esse irmão e o pastor Gilvano. Eu falei, olha, o pastor Gilvano vai começar a faculdade de teologia, eu queria que você começasse também. Você vai chegar lá, você tem potencial. Ele fez um bicão, uma cara feia. E até hoje não fez teologia. Tem gente que quer apressar as coisas. Você é um cristão que está começando agora, você tem que aprender as coisas básicas. Tem que aprender obediência, tem que aprender a permanecer, tem que aprender a continuar na presença de Deus. Essa é uma palavra muito pastoral, viu, irmãos? Você vai ver o resultado na sua vida o dia que você aprender a aquietar o teu coração. O salmista disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem hora que eu tenho que ficar quietinho, esperar o tempo acontecer as coisas. Pastor, mas eu tenho cultura, tenho conhecimento. Tua cultura não suplanta a obediência. Não pode. Você pode
15 faculdades, não tem problema nenhum. E daí? Você sabe obedecer, você sabe se comportar com submissão. Nós temos gente aqui na igreja com pós-doutorado, está aí sentadinho escutando. Porque é diferente entre conhecimento, acúmulo de conhecimento e sabedoria. Sabedoria, ela vem com um temor ao Senhor. E para ter temor ao Senhor, você precisa ter continuidade, você tem que ter paciência, você tem que passar pelos processos. Se nós não passamos pelos processos, jamais nós vamos entender do que eu estou falando. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, eu quero orar por você. Glória a Deus. Jesus ensina uma coisa interessante: mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu tenho que aprender, irmão, que quando eu sou igreja, eu preciso começar a abençoar as pessoas que caminham comigo. É dar coisas, pastor? Não, não é dar coisas, é dar teu tempo, dar tua oração, tua intercessão, teu compromisso, teu exemplo de vida. Você começa a compartilhar isso dentro da igreja, e isso começa a encorajar outros irmãos. Quando o irmão olhar para você e falar: puxa, é possível orar. Ô Leão, vem cá um pouquinho, vem cá. O Leão não é apelido, irmãos, Leão é sobrenome. O sobrenome dele é Leão, ainda bem que ele não ruge que nem o leão, né? E não é bravo que nem o leão. Né? Chega mais aqui, para você entrar aqui, ó, na câmera. O Leão é o nosso líder de intercessão na igreja. Sabe quando você está com dificuldade, quando você está com luta, que você está com problema, você manda lá uma mensagem, pedindo que ore por você, vai lá para o ministério que ele é responsável. Ali é mobilizado para a gente interceder, para a gente lutar em guerra espiritual, para poder estar intercedendo pela igreja. A igreja tem que aprender a orar pela igreja. Tem alguém que entendeu o que eu falei? Amém. Você não pode ficar só esperando que ele ore. Nós oramos, ele ora, tem mais um grupo de pessoas que oram. Mas seria interessante se todos vocês fizessem parte do ministério de intercessão. Quando a gente colocasse ali uma luta, uma dificuldade, mas real, né, de algum irmão, todos pudessem estar, no mínimo, fazendo menção daquilo diante de Deus, pedindo: Deus, abençoe aquela vida, abençoe aquele irmão, olha a luta que ele está passando, a dificuldade que ele está. Mas ele não aparece. Você viu ele aqui alguma vez? Não, ele fica lá naquele canto orando, os irmãos oram, ficam ali, você nem percebe, mas isso é fundamental na igreja, a vida de oração. Mas eu nem sabia que tinha essa expressão ou esse valor todo. Um dos ministérios que mais tem importância dentro da igreja é a intercessão. Amém. Sem oração a igreja não funciona. Se não tiver alguém orando por você, alguém clamando pela sua vida, pode ter certeza que você vai ser um derrotado, um fracassado. Sem oração não se vence batalha, irmão. Sem jejum não se vence batalha. Deixa eu falar mais para você. Nós mudamos alguma coisa. Nosso culto começa às 7. Não é para você chegar às 7h30. Chega meia hora antes, já tem gente orando aqui pelo culto. Meia hora antes já tem pastores aqui orando, líderes aqui orando pelo culto. Pare com essa mania esquisita de chegar sempre atrasado. Isso é maligno. Eu, como pastor, estou falando para você: não chegue atrasado. Estou te dando a palavra de comando. Seja obediente. Larga a mão de ser insubordinado. Ai, pastor, você está bravo? Não, não estou bravo, não. Estou só chamando a tua atenção. Obrigado, Leão. Pastor, mas é um mau costume. Eu falei hoje para os irmãos aqui, em Curitiba eu não tinha carro. Para chegar na minha igreja, eu passava por 40 igrejas. Para chegar na minha igreja, eu saí de casa às 5 horas da tarde para participar do culto às 7. Estava tudo bem, tudo bem. Se você sair daqui da sua casa para chegar às 7, sair às 5 para chegar às 7, você vai além de Maringá. Perigoso você chegar em Londrina. Alguém está me entendendo?
Como é que dá para chegar atrasado? É porque isso não é prioridade, você não deu valor para isso ainda. Venha orar, irmão. Você começa a ser vencedor quando você vem orar. Você começa a ser igreja quando você vem orar. Quando você começa a sentir as dores do seu irmão, que você começa a entrar neste nível de batalha, de guerra. Você começa a ver que aquele irmão está sofrendo e ele precisa de ajuda. Você nunca precisou de oração? Quando você precisa de oração, você pede para quem? Pelo amor de Deus, não vai pedir para o macumbeiro, né? Não, vou na igreja. Tem alguém lá que vai orar por mim, mas seja você a pessoa que também vai orar pelos outros. Amém? Nós precisamos mudar essa história. A igreja tem que ser igreja. Você não veio aqui para poder passear. Estou dando uma passada hoje aí, vou ver como é que está o lance. Não, irmão, tem que ser igreja. Nós somos igreja. Se você não sabe, é possível que você esteja aqui porque alguém orou para que você fosse desamarrado e para que você começasse a ter vontade de servir a Deus. Porque o diabo, diz a Bíblia, que ele cegou o entendimento das pessoas. E nós temos que orar para que os olhos das pessoas, para que a mente da pessoa seja despertada, seja aberta para que sirva ao Senhor. Glória a Deus. Tem momentos que você passa por batalhas, irmãos, que a única coisa que você pode contar, não adianta o cara, você está passando uma luta, aí chega lá o irmão, vai lá, passando uma luta de lascar, chega o irmão e fala assim, irmão, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Você está querendo abraço, irmão, você quer resultado. Resultado não vem com abraço, resultado vem com jejum e oração. Você é acostumado a jejuar? O quê? Deixar de comer? Pois bem, mas você não aprendeu nada ainda. Vem de manhã aqui aprender Bíblia. Perdão aí pelo chacoalhão, mas é assim que funciona. Se você não se comprometer, você não vai crescer, você vai continuar espiritualmente pequenininho. Igual a mim assim, de tamanho, né? Você sabia que você é reconhecido no mundo espiritual? O diabo conhece o seu nome, conhece quem você é, sabe do teu nome, sabe a tua postura espiritual. Satanás conhece você, irmão. Quando você levanta a tua mãozinha para orar e fala em nome de Jesus, o diabo, lá vem aquele crente comprometido com Deus, que está andando em santificação, que está na presença do Pai. No Pai dele não, né? Porque já vem aquele crente de novo me incomodar. Quando Jesus se movia na terra, o inimigo falava, por que viesse nos aportunar antes do tempo? Eles sabiam com quem ele estava lidando. O diabo sabe com quem está lidando? O diabo conhece quem você é? Pastor, eu vivo fazendo um monte de estripulia lá no secreto, ninguém sabe. O diabo sabe, o mundo espiritual sabe. Se santifique, se coloque diante de Deus, seja um crente de verdade, muda a tua postura, se converta e se arrependa dos seus pecados. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Aquele crente é um bola murcha, pastor. Aquele crente lá não cheira e não fede, desculpa a expressão. Nada acontece. Ele vive reclamando, vive murmurando, vive brigando, vive discutindo. Ele não tem paciência. O negócio dele é tudo na bruta. Ele acha que vai resolver na força do braço. Não se resolve na força do braço, se resolve no joelho, orando e buscando a presença de Deus. Se você ainda não aprendeu o poder do jejum, eu quero aconselhar você a ler o livro O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Leia esse livro. Jejuar é uma arma poderosa no mundo espiritual. Irmão, você está pensando que você veio fazer, você está num playground espiritual, que você tem a opção de ficar neutro? Não, eu não vou me envolver. Já me decepcionei muito com a igreja. Bem-vindo, eu também me decepcionei. E nem por isso eu tenho o direito de não fazer a obra de Deus. Eu não vou. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito mais o que fazer. Você está dormindo, irmão? Desperta você que dorme.
Desperta, acorda, acorda, acorda. Jesus está voltando. Ele vem buscar uma igreja remida, lavada pelo sangue do Cordeiro, uma igreja operante, uma igreja engajada no reino. Larga essa vida de pecado, acerta a tua vida, se posicione, dá tempo ainda para você ver Deus operar milagres através da sua vida. Sabe o que o mundo está esperando? Não está esperando mais um crente carnal, mas um crente sem vergonha, safado, mulherengo, mal pagador. Não, está cheio isso aí. Está cheio por aí, irmão. O mundo está esperando um crente consagrado, temente a Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que foge do pecado, que cuida da sua vida de testemunho, que perdoa, que pede perdão, que paga as suas contas em dia, que vive em santidade. É esse tipo de crente que o mundo quer ver aí fora. O povo está cansado de manipulação. O povo está cansado de gente fazendo lorota, contando historinha. As pessoas estão cansadas disso. As pessoas querem ver Jesus na minha vida e na sua vida. Para ver Jesus em nós, Ele tem que se manifestar em nós. Isso aí só vai se manifestar em nós o dia que eu disser sim para Ele. Tu és o Senhor da minha vida. Que tem gente que só tem Jesus como Salvador, né? Jesus já salvou você? Sim ou não? Diga amém. Amém. Mas Jesus é Senhor da sua vida? Nem todos podem dizer isso. Poucas vezes tem a palavra Jesus como Salvador no Novo Testamento. O nome Jesus significa Salvador. No Novo Testamento, 650 vezes você encontra a palavra Senhor, porque Jesus quer ser Senhor da sua e da minha vida. Se você é aquele crente que faz o que você quer, quando lhe dá na telha, você não ainda entendeu que Jesus tem que ser Senhor. Quando existe um Senhor é porque existe um servo. Na verdade, no sentido real, quando existe um Senhor, existe um escravo. Escravo não tem vontade própria, ele obedece o seu Senhor. Meu Deus. Fecha os teus olhos, quero orar por você. Vou orar para você não sair muito bravo comigo hoje. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que a tua unção, que a tua presença, que a tua graça seja sobre a vida de cada um. Eu sei que o Senhor vai levantar homens e mulheres aqui, cheios do Espírito Santo, em que o diabo vai tremer, estremecer, quando chegar um crente consagrado, um crente cheio da tua presença. Senhor, levanta uma igreja poderosa no Espírito, Senhor. Uma igreja, Senhor amado, poderosa em milagres, em unção, Pai. Deus, homens e mulheres que o Senhor está vendo aqui essa noite, que sejam despertados da tua presença, que sejam, ó Deus, ousados, Senhor, corajosos no Espírito, Senhor, para fazer aquilo que tem que ser feito. Levanta o teu povo, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Toma cada um em tuas mãos, sopra Espírito Santo sobre a vida deles. Ore assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, toca a minha vida, que eu possa ter a experiência de te conhecer, não somente como Salvador, mas como Senhor. Senhor, que o Senhor se torne Senhor da minha vida, governe a minha vida, Senhor. Usa-me, me tira da zona de conforto, me convence, Espírito Santo. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Senhor, ministra ao meu coração tudo o que precisa ser mudado. Eu vou obedecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Eu espero que você saia daqui essa noite mais crente um pouco. Mais crente um pouco. Que você olhe aquelas áreas onde precisa de mudança, de verdade, e tome uma postura. Mas isso é pessoal, é com cada um. Um dia Deus falou comigo, eu tive que agir. Chega de mediocridade. Chega de ficar catando
migalhas que caem da mesa do Senhor. O Senhor está convidando você para sentar à mesa com autoridade, com unção e com poder. Você quer que o teu comércio melhore? Se santifique, você vai ver o que Deus vai fazer no meio do teu comércio. Se torne fiel, dizimista, oferte mesmo. E que se consagre, feche as brechas, para de mentir, para de enganar. Você vai ver como Deus vai operar na sua vida. Ui, pastor. Acerta lá aquilo que está errado, que Deus vai te mostrar. Você já sabe do que está falando. Eu não sei, Deus sabe. Você sabe. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai transformar a tua vida num reboliço. Seja honesto, seja sincero com Deus. Que Deus te abençoe.